Estamos voltando aos nossos estudos de Salmos, depois de uma pausa aí longa, entregando os trabalhos do doutorado, né, várias coisas para escrever, mas agora estamos voltando, reativando o canal aí Caminhos do Evangelho, que possamos aí refletir sobre Salmos. Salmos é um livro extraordinário, falando sobre a jornada cristã, falando sobre os momentos de dificuldade, de alegrias, de confiança, de desesperança. E nós vamos percorrer os 150 salmos, nós já vimos 6, e hoje a gente vai considerar o salmo de número 7, falando sobre fake news. Fake news não é só uma questão dos nossos dias. Já na época de Davi havia fake news, mentiras, pessoas falando maldades, pessoas inventando situações para prejudicar Davi. E a gente vai falar sobre isso, pois é um dos salmos assim mais importantes com relação à maneira como a gente vai lidar com as pessoas que tentam nos prejudicar. Por vezes há pessoas que querem fazer o mal, que trazem mal no coração. E como é que a gente lida? Como é que a gente trata no nosso próprio coração, o nosso sentimento com relação a essas pessoas que inventam mentiras, calúnias, aquelas pessoas que cumprimentam dando um sorriso pela frente, mas apunhala pelas costas? Como é que deve estar o nosso coração quando a gente pensa nessas pessoas? Davi vai nos orientar algumas coisas muito importantes. Davi tinha bastante experiência nisso. Ele era um homem talhado na adversidade. Ele foi traído por inimigos, mas ele foi traído também por amigos, por familiares, pelo filho Absalão. Então Davi ele tinha bastante experiência em como trabalhar o seu coração e não deixar com que a amargura tomasse conta da sua vida. Então, Salmo de número 7, o Salmo 7, vou ler apenas alguns versos, vou ler alguns versos iniciais, depois vou ler a partir do verso 10. O verso primeiro vai dizer assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Olha, bastante interessante esse texto, porque vai mostrar aqui a oração de Davi com relação ao refúgio de Deus. E lá no início desse salmo, numas letras em itálico, isso faz parte do texto bíblico, do verso 1, vai dizer assim: Cântico de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, o benjamita. A gente não sabe ao certo quais foram as palavras de Cushi, quais foram as questões que Cushi estava levantando para deixar Davi tão indignado. O que a gente sabe era que os benjamitas foram sempre um povo que trouxe muita amargura a Davi, muita dificuldade. Isso está relatado no primeiro e no segundo livro de Samuel. Mas, todavia, Cushi sempre foi alguém que foi tido como alguém muito difícil na lida com Davi. E Davi agora ele está passando muitas dificuldades, porque ele está enfrentando questões importantes e o único refúgio que Davi vai encontrar é em Deus. É por isso que ele vai dizer: Deus, no Senhor eu me refugio. O Senhor é a minha esperança. É somente no Senhor que eu aguardo. E agora Davi ele vai começar a falar sobre os ímpios. Nos versos 3 até o verso 5, ele vai começar a falar sobre os ímpios, sobre essas pessoas que Deus vai fazer justiça. Dos versos 6 ao verso 9, ele vai continuar falando sobre a maldade desse povo e vai pedir que Deus se levante. Deus, levante-se, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. É essa a oração de Davi. E a partir do verso 10, ele vai ter umas palavras muito importantes e que eu gostaria de considerar com você. O verso 10, ele vai dizer assim:
Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Muito importante essa questão, porque Davi era um homem de batalha, era um homem de guerra, era um homem que era, no seu contexto, a guerra sempre era muito presente, e ele vai colocar que a sua segurança, a sua proteção não estava no armamento, não estava no seu exército, mas estava no Senhor. Ele vai dizer: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Mas ele não é só no aspecto militar, ele é também no aspecto jurídico. O verso 11 ele vai dizer: Deus é justo juiz. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Olha que interessante, ele é um juiz que sente, que se sensibiliza, um juiz que ele é justo. Então, Deus é aquele que é o nosso escudo, porque nos protege, mas também Deus é o nosso juiz, porque é Ele quem vai julgar todas as coisas e de maneira justa. E ele vai continuar dizendo que Deus sente indignação todos os dias. Por vezes, a gente pode olhar para as notícias e falar assim: não é possível que essas coisas estejam acontecendo. Não é possível que em meio a uma pandemia, em meio a uma calamidade tão grande que esteja acontecendo, ainda haja pessoas que queiram ganhar dinheiro em cima da miséria das pessoas, em cima da morte das pessoas. Mas aqui vai dizer que não só nós nos indignamos, mas o próprio Deus se indigna. E aí ele vai continuar dizendo, o verso 12: se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais e fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Olha que terrível isso aqui para aqueles que mentem, para aqueles que caluniam. Porque é Deus que é o escudo, Deus é o juiz, escudo no sentido de proteção militar, juiz de ser o justo, mas agora aqui fala sobre aquele que avança, né, aquele que pune, né, que Deus é quem fará essa justiça. E aí o verso de número 17, finalizando esse salmo, ele vai colocar, depois de todo esse aspecto da justiça e da proteção de Deus, do juízo de Deus, e colocando também com relação aos ímpios, ele vai dizer agora com relação ao seu coração. Agora ele vai dizer com relação a toda a situação que ele estava vivendo, de ser alvo de mentiras, de calúnias, de conchavos, mas diante de um Deus que é justo e diante das pessoas que são injustas. Como é que ficou o coração de Davi? E ele vai dizer, o verso 17: eu, porém, louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha que extraordinário! Não importa o que as pessoas façam a você, não importa o mal que as pessoas façam a você. O que importa é o que você vai fazer com o mal que as pessoas fizeram a você. Davi, ele vai processar a dor, vai processar toda essa questão e vai dizer assim: eu, porém, louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Essa, de fato, é a nossa confiança, meu irmão, minha irmã, que possamos, de fato, continuar crendo no Senhor, confiando nele, sabendo que é Ele quem nos protege, que a nossa segurança não está naquilo que nós temos, não está nas pessoas que dizem que estão com a gente. A nossa proteção é o Senhor, é o nosso escudo. E se alguém falou alguma mentira, alguma calúnia contra você, saiba que é o próprio Deus quem fará a justiça. O próprio Deus é quem nos protege. Por isso que possamos continuar crendo no Senhor. Você processe o seu coração
a partir da presença de Deus, para que você não fique amargurado, rancoroso, amargo, dada as circunstâncias da sua existência. Que possamos continuar crendo no Senhor e que Ele continue cuidando de cada um de nós. Por isso, que assim o seu coração seja renovado e abençoado cada vez mais. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.